Olá, você que está ligado na sua TV3. Está começando mais um Esporte em Dimensão Total nessa quinta-feira, em que nós estamos aqui envolvidos pelo espírito olímpico, mas nós temos Copa do Brasil, Copa Sul-Americana. Então são esses assuntos do nosso programa de hoje, né? A Copa Sul-Americana, tivemos o Botafogo ontem e também os Jogos Olímpicos que estão acontecendo nesse momento aí, várias competições. Estou aqui com o Juliano hoje para falar sobre Olimpíadas e também sobre a rodada de ontem da Copa Sul-Americana, e também tenho o prazer de receber hoje aqui em nossos estúdios o professor Leandro do Nascimento, que é técnico de basquete da equipe do América aqui de Três Rios, e também acompanhado aqui do nosso árbitro de judô, nosso colega de trabalho aqui, o Denis de Toledo Ribas, que nos auxiliará no nosso programa hoje com informações e as suas experiências a respeito do judô e do basquete. Vou começar primeiro com o Juliano, porque o Botafogo ontem estreou na Copa Sul-Americana e é um dos 8 brasileiros, né, Juliano, a estrear na Copa Sul-Americana. E o Botafogo, que tinha anunciado na última terça-feira, nós até comentávamos aqui no programa que o Botafogo poderia colocar um time misto, e ontem colocou um time que ele tinha de melhor, Juliano. Me parece que os planos do Botafogo, né, não foram muito bem executados. O Botafogo não deu muita sorte, porque o Botafogo saiu com uma derrota que não estava nos planos do Botafogo, e que fará o segundo jogo em casa, né? Boa tarde, Tatão, boa tarde, né, Leandro, Denis, amigos de casa. Não foi um resultado, né, onde o Botafogo esperava, né, um jogo importante, uma competição importante, que é a Copa Sul-Americana, né, que agora dá vaga, né, direta à Libertadores para o seu campeão. Então o Botafogo foi a São Paulo, né, com a sua força máxima, poupando, né, apenas o Seedorf para fazer trabalhos físicos. O Palmeiras também, né, com a volta aí do seu goleador, o Barcos, que foi, né, fundamental no jogo de ontem, fazendo os 2 gols. O Botafogo começou bem, um jogo equilibrado, né, teve oportunidade, né, de sair na frente, uma bola na trave. Depois o Palmeiras pressionou com a pressão da torcida, o Botafogo, né, acuou um pouco, mas mesmo com um placar diverso já de 1-0, teve a oportunidade nos pés do Rafael Marques, que praticamente fechou o olho e bateu. Acho que ele, né, era só chapar no canto. O Botafogo poderia ter saído ontem de São Paulo com resultado mais positivo, né? Fica com uma desvantagem aí grande de 2-0 para reversível, Juliano, em casa? Reversível, acho que é muito difícil. A equipe do Palmeiras é uma equipe, né, bem postada pelo Filipão, não é essa coisa toda, mas é uma equipe bem postada, forte, mas é reversível. Acho que o Botafogo tem condições, vai ser muito difícil, né? Poderia ter feito um golzinho né, nos pés do Rafael Marques, acho que seria um diferencial, mas é reversível, muito difícil, mas ainda reversível o Botafogo aqui no Rio. O diferencial do jogo ontem, me pareceu um jogo muito igual, foi o centroavante do Palmeiras, né? E no segundo tempo, o Filipão teve a coragem de modificar, entrando com mais um centroavante, que era, no caso, o Obina. O Palmeiras tinha que ser ousado e fez o dever de casa, Juliano. O Filipão sabe, né, disputar esse tipo de competição no mata-mata. Ele sabe que o Palmeiras, né, tinha que abrir uma boa vantagem, fazer gols jogando em casa, ao mesmo tempo não tomar, né? Eu acho que ele foi, né, audacioso, colocando o time para frente, né? A entrada do Obina melhorou muito, né, o sistema ofensivo, deixou a equipe mais forte e saíram aí os 2 gols, né, numa noite feliz do Barcos, que não é, né, esse jogador com técnica toda, mas é um jogador, né, finalizador, que pega muito bem na bola, e mostrou isso ontem. Juliano, você falou em felicidade. Nós estamos recebendo, como eu falei no início do nosso programa, o Denis de Toledo Ribas, que é árbitro de judô, nosso colega de trabalho aqui, também o Leandro, que é técnico de basquete do América aqui de Três Rios. Mas eu vou começar com você, Denis, porque, falar em felicidade, o Brasil conseguiu mais uma medalha hoje na parte da manhã, né? Nós tivemos uma judoca conseguindo um bronze aí, umas Olimpíadas assim que é muito concorrida. Nós tivemos mais uma medalha. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa medalha, dessa atleta do brasileiro também. Eu sei o quanto é importante, você também vai falar sobre isso para o judô do Brasil, e falar um pouco dessa questão da arbitragem também para o nosso público, que o judô é uma cultura que não é muito divulgada, Denis. Primeiramente, boa tarde, Tatão, Juliano, nosso convidado, vocês de casa. Realmente, ele não é muito divulgado, Tatão, porque a regra do judô
você tem que ter um conhecimento muito grande. Então não é qualquer pessoa que assiste uma luta e entende. Geralmente usa esses comentários de judocas, de professores, para poder explicar, principalmente a parte da regra. As Olimpíadas é um espaço interessante, né? Porque acaba chamando a atenção de muita gente, isso ajuda muito. E a televisão também passando, né, Denis? Exatamente, por estar em evidência, por ser uma competição internacional que todo mundo assiste, a Olimpíada. Então, é claro que a divulgação torna-se muito maior. E a questão da arbitragem, como é que você está vendo a arbitragem, já que o judô, como quase todos os esportes, eles são dinâmicos, as regras sempre sendo adaptadas aos novos tempos. Você está satisfeito com a arbitragem? Você também, como um garoto inteligente que eu sei, você está aprendendo muita coisa também com essa arbitragem? O que teve de novidade para você que você pode passar para as pessoas aí, para que as pessoas possam entender um pouco mais também do judô? Pô, Tatão, a arbitragem, como sempre, gera polêmica, entendeu? Eles acertam, erram. O que acontece quando a gente faz o curso de arbitragem, eles passam para a gente a regra ao pé da letra, como ela deve ser seguida, como ela deve ser efetuada. Quando você vai fazer uma arbitragem numa competição, eles te pedem para você pegar leve, para aliviar, entendeu? Para não dar muitas punições, deixar a luta correr. Eu particularmente sou contra isso. Eu acho o seguinte... Mas a Olimpíada não tem um formato diferente, porque são muitos lutadores e a coisa tem que ter um pouco mais de dinamismo, Denis? Não, Tatão, eu acho o seguinte, a regra ela está ali para ser seguida. O atleta sabe que ele não pode fazer determinada coisa e você, como árbitro, é orientado a não seguir ao pé da letra. Eu sinceramente não concordo com isso. Exatamente. Eles estão usando agora, como novidade, esse recurso do vídeo na Olimpíada, onde estão corrigindo algumas coisas, mas muitas coisas básicas que passam na arbitragem, isso não pode acontecer. Está acontecendo e os árbitros estão sendo passíveis. Mas justamente por causa disso, eles são instruídos a deixar a luta correr. E eu sou contra isso. Eu gostaria de saber do Denis, a gente que não vive tanto na realidade desse esporte, das regras, né, uma das lutas mais esperadas e que foi, está sendo até agora um dos golpes mais brilhantes das Olimpíadas, foi da húngara, a Bigel Jo, que mesmo machucada, mancando, da luta anterior, ela aplicou um Ushimata perfeito, que rendeu um ippon numa das viradas mais incríveis dos jogos. Então eu gostaria que ele falasse aí para o nosso público que esse Ushimata perfeito, que foi um golpe incrível, que está sendo por enquanto o golpe mais incrível dos Jogos Olímpicos. Realmente foi uma técnica muito bem aplicada. O Ushimata é uma técnica de quadril, onde você engancha a sua perna próximo à coxa do adversário, mais próximo da virilha, para projetá-lo ao chão. Se o golpe funciona perfeito, onde o adversário vai com as costas ao chão, é um ippon. Ippon é um ponto. Toda luta de judô termina com um ponto. O que surpreendeu nela, na verdade, foi que ela estava com o joelho lesionado. E mesmo com o joelho lesionado, ela foi e conseguiu aplicar esse golpe com extrema perfeição. Isso realmente surpreendeu. Denis, a gente vai deixar você descansar um pouco agora, porque eu vou ao nosso outro convidado, o Leandro, que é Leandro Nascimento, que é professor de Educação Física, técnico da equipe do América de basquete. O América que vem com um projeto aí, juntamente com o nosso amigo Felipe, né? Esse ano está passando por uma reformulação. Gostaria que você falasse um pouco, primeiramente, sobre os Jogos Olímpicos. Como é que você está vendo a participação do Brasil depois de 16 anos fora dos Jogos Olímpicos, Leandro? Boa tarde, amigos de casa, boa tarde, amigos aqui do programa. O esporte do basquete hoje em dia nas Olimpíadas está com uma expectativa muito grande de nós da área do basquete. Porque nós já estávamos há 16 anos no masculino sem disputar as Olimpíadas e esse ano montamos uma equipe forte com um técnico estrangeiro que já foi campeão olímpico. Temos atletas como Marcelinho Huertas, Leandrinho, Nenê, que são experientes e estão em boa fase. Então a gente vê como é uma equipe formada, que já vem treinando há bastante tempo, já tem uma preparação bem feita, disputou amistosos contra a Argentina, Estados Unidos e foi bem. Então eu acho que pode trazer medalhas sim, estamos confiantes para isso, mas infelizmente o feminino já está em contrapartida, que já teve 2 derrotas e não está indo bem. Por falta também, eu acho que de planejamento e de problemas disciplinares, como aconteceu mais uma vez com a nossa Isiane. Juliano. Eu gostaria de saber do Leandro, que está acompanhando aí
né, os Jogos Olímpicos do basquete. O Brasil que sofreu muito nesse jogo contra a Grã-Bretanha, mas mostra a força desse grupo. Né? Teve um primeiro quarto, né, horrível, com apenas 4 pontos, é difícil a gente, né, ver isso, e teve, né, um poder de reação, né, vencendo no final, 67-62, né, a Grã-Bretanha vendendo caro aí essa derrota para o Brasil, mas mostra, né, o Brasil aí com essa nova geração do Huertas, né, do Thiago Splitter, que foi o cestinho com 21 pontos e 6 rebotes. Acho que é a grande força aí do Brasil, desse grupo, né, de não ter se abalado de um quarto, né, desastroso, onde saiu perdendo por 11-4, teve poder de reação de virar. É só como informação para o Leandro e para o Juliano, o Brasil nesse momento está jogando contra a Rússia, o placar não é muito favorável, o Brasil perde por 40-32, a gente espera que o Brasil consiga reverter essa situação, como o próprio Juliano falou aí, e você também, Leandro, o Brasil que tem um time experiente. Você gostaria de falar um pouco sobre esse jogo que está acontecendo agora? Como é que é a escola russa de basquete? Primeiro respondendo ao Juliano, Juliano, hoje em dia no basquete das Olimpíadas não se tem mais nenhum time bobo. Então, pra gente que está na área, não é surpresa nenhuma poder ter feito um jogo difícil contra a Grã-Bretanha. Poderia ser melhor? Poderia. Mas nas Olimpíadas tem times muito bons, cerca de 6 times disputando até mesmo o título de segundo colocado, né? Porque é muito difícil a gente tirar o título dos Estados Unidos. Mas, como você disse, o grupo brasileiro está muito forte, está unido, né? E temos peças de reposição. A gente tem 3 pivôs hoje em dia de alto gabarito e que podem se rodar ali o tempo todo. Tatão, a escola russa é uma escola muito forte, um time frio, de atletas frios, muito altos, né? Estão com o mesmo número de vitórias nosso, 2 vitórias em 2 partidas. É uma partida muito importante para o Brasil, para disputar ali a primeira colocação do grupo, né? É difícil, Hoje é um jogo decisivo, então. Esse jogo é um jogo decisivo para as pretensões nossas. Não, o Brasil já está praticamente classificado, né? Mas para a próxima fase. Mas temos que psicologicamente, fugir, né? E temos que fugir do 4º colocado para não pegar os Estados Unidos já na quarta de final, né? E o que seria bem difícil da gente poder progredir. Então, a gente conseguindo essa vitória, a gente já teoricamente sairia desse 4º colocado e buscava posições mais à frente, como 1º ou 2º colocado. Obrigado, Leandro, pelas informações. A gente vai dar uma paradinha para os nossos comerciais. Quando nós voltarmos, vamos explicar para você que está em casa aí, melhor, quem vai explicar vai ser o Juliano, por que o Flamengo e como o Flamengo e o Atlético conseguiram adiar a partida no próximo final de semana, que seria aqui no Rio de Janeiro. A gente volta rápido.